Pessoal, o Lula e o Boulos estão num verdadeiro pânico por conta das eleições para prefeito de São Paulo. O Boulos está com uma rejeição enorme de 58% das pessoas. Elas dizem que não votam em Boulos de forma nenhuma. É muito difícil reverter essa situação. E para piorar mais ainda, existe um outro fator. Mais de 50 mil pessoas votaram no 13 ao invés de votar no 50, que é o número do Boulos. As pessoas fizeram confusão, achando que o Boulos era do PT. O Lula ficou divulgando o Boulos como se o Boulos fosse do PT e o pessoal fez uma confusão danada, porque o Lula está botando mais fé na eleição do Boulos que até os candidatos do próprio PT em algumas capitais, né? O Lula apoiou o Boulos aí firmemente e veio até fazer passeata aqui na Avenida Paulista um dia antes das eleições. Então o Lula queria muito que o Boulos ganhasse aqui em São Paulo, porque é a maior cidade do Brasil e é muito importante para o PT. O PT nasceu aqui na região de São Paulo, né? Em São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, São Caetano, aqui no ABC. Então o Lula acha que é muito importante que o PT ganhe aqui em São Paulo, né? E o Boulos seria o candidato aí da coligação PSOL-PT para São Paulo. Tanto é que a Marta é a vice-prefeita aí e voltou para o PT agora só para concorrer às eleições aqui de São Paulo. Mas o que aconteceu é o seguinte, é que o Pablo Marçal, durante as eleições, usou uma tática inteligentíssima para confundir os eleitores. É isso que eu vou mostrar para vocês e vou mostrar também a reportagem da CNN falando sobre o que está acontecendo, né? Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal. Se você é contra o PT, se você é contra essa bandalheira da esquerda brasileira, essa hipocrisia da esquerda brasileira, não deixa de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, porque esse canal é exclusivamente, eu criei ele justamente para falar mal dessa bandalheira do Lula e do PT. Então me ajuda aí, se você também é contra eles, me ajuda aí para que eu tenha mais engajamento, beleza? Então é isso aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou mostrar para vocês primeiro o vídeo do Pablo Marçal enganando o povão com o negócio do número. Dá uma olhada só. Eu quero te fazer um desafio. Independente em quem você vai votar no 13 do PT, às vezes você é PT roxo, você vai chegar ao 13 e confirma. Mas antes de fazer isso, eu quero te pedir algo. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você tá doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Eu quero te fazer um desafio. Ele deixou o povão todo confuso, porque ele fez o povão achar que o Boulos era o número 13 ao invés de ser o número 50. Ele várias vezes durante a campanha, nos debates, ele usou essa tática para confundir o povão. Ele falava que quem ia votar no Boulos tinha que apertar o 13, né? Então ele falou, não aperte o 13, não vai, antes de apertar o 13 para votar no Boulos, pensa bem e vote no 28, que era o número dele. Então ele deixou o povo super confuso com isso daí. E o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Quase 50 mil eleitores de São Paulo anularam o voto ao digitar 13 nas urnas. E o pior é que não foi só isso aí, não. Teve gente que votou 22 pensando que estava votando no Nunes, no Ricardo Nunes também, por conta do Bolsonaro. Acharam que o Ricardo Nunes era o mesmo número que o Bolsonaro, mas não foi tanta gente quanto aconteceu aí com a questão do Boulos, né? O Boulos realmente, o pessoal confundiu mesmo e achou que o Boulos era do PT. E apertou o 13 e confirmou, e aí anulou o voto, né? Então aí a Sara Soares já de volta comigo.
A CNN fez uma reportagem aí falando sobre o assunto e mostrando que o problema não é só esse para o Lula e para o Boulos, né? Esse também é um problema, mas não é só isso. Dá só uma olhada, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Jussara Soares já de volta comigo. Jussara, errar o número da legenda do Guilherme Boulos, do Guilherme Boulos, será que é mesmo o maior desafio dessas eleições? Olha, Thaís, foram quase 50 mil pessoas que, ao ir às urnas eletrônicas, apertaram 13, que é o número do PT, e não o número 50, que é o do candidato Guilherme Boulos, que é do PSOL. Claro, tem essa confusão, o PT sempre lançou candidato na capital paulista e dessa vez não lançou. Então, houve uma confusão. Mas dizer que todo o problema reside nisso, esse não é o maior desafio, claro, de Guilherme Boulos. A gente vê até a pesquisa Datafolha, vou me ater a ela, teve outras pesquisas, mas vou me ater ao Datafolha, mostram que a preocupação tem que ser muito maior do que ensinar as pessoas a votarem o número corretamente. A gente sabe que Guilherme Boulos tem uma rejeição maior do que o atual prefeito Ricardo Nunes e, importante, precisa vencer na periferia, por exemplo, na Zona Sul e na Zona Leste. Claro que ele precisa também fazer uma adaptação do próprio discurso, tentando, e ele já disse que vai fazer isso, incorporando propostas da candidata Tabata Amaral, do PSB, mas também de Pablo Marçal. Olha aí, o Boulos vai incorporar propostas do Pablo Marçal. Olha que absurdo. Tava com ódio do Pablo Marçal, mas vai tentar usar propostas do Pablo Marçal para tentar ganhar as eleições. Meu, o que os caras não fazem por um voto? Dá só uma olhada. Que era o candidato do PRTB. Bem, é difícil, os resultados dessas pesquisas ontem não foram muito animadores para a campanha, mas... Não foram muito animadores, é pouquinha coisa para ela tá sendo boazinha, né? Porque, meu, 58% de rejeição não é só que não foram muito boa coisa, é muito pior, foram péssimos, os resultados foram péssimos. Mas é preciso, a campanha sabe do tamanho da dificuldade e o presidente Lula sabe também. Nessa mesma entrevista, o presidente Lula, ele disse que precisa ir atrás desses votos, e ele está disposto a se empenhar. Até agora, o presidente tem 2 agendas previstas em São Paulo, mas aí vai caber a Boulos cobrar mais essa presença do presidente Lula na capital para tentar reverter esse favoritismo neste momento do prefeito Ricardo Nunes. O pior é que eu não sei se é melhor com o Lula apoiando ou sem o apoio do Lula. Talvez o Boulos fosse melhor sem o apoio do Lula, porque onde o Lula pôs a mão, deu problema. Os candidatos estavam fugindo do Lula. Pessoal, é isso aí. Tá difícil para eles aí. Tá muito complicado, dificilmente vai reverter essa situação. O Boulos não deve ganhar aqui em São Paulo, é quase que impossível, né? Aí é só um milagre mesmo para fazer com que o Boulos ganhe aqui em São Paulo, né? Porque a rejeição é imensa, enquanto ele tem 58%, é quase 60% de rejeição. O Nunes tem só 30% de rejeição. Então a maioria da população deve votar mesmo no Nunes, até porque está sendo apoiado pelo Bolsonaro, né? E o próprio Pablo Marçal disse que não queria de forma nenhuma que o Boulos se elegesse. Então o povão que votou no Marçal vai votar no Nunes também, né? Provavelmente a maioria dos votos do Marçal vão para o Nunes. Pode ser que tenha algum outro aí que termine votando no Boulos, mas vai ser muito pouca gente, né? Porque o Boulos é extrema esquerda, assim como o PT, assim como o Lula, né? São partidos de extrema esquerda e apoiam ditaduras, apoiam, né, o comunismo, por aí afora, e são de extrema esquerda. Então o povão não quer extrema esquerda, né? E é isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, aí, se inscrever no canal, principalmente acionar o sininho das notificações para você receber os novos vídeos que eu vou postando aí. Praticamente todos os dias eu posto vídeos. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço e tudo de bom. Valeu!